Irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler dois versículos da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos mais uma vez. Louvar a Deus pela vida de todos os adolescentes, também toda a liderança dos adolescentes. Deus continue abençoando este grupo. Deus abençoe o pastor Adilson. Prazer rever os pastores aqui. Então, uma alegria para mim retornar a essa igreja. Deus abençoe nosso irmão Claudemir. Que Deus continue abençoando. Também vi ali nosso irmão Glauber. Deus abençoe meu amigo. O irmão Glauber me deu um presente a última vez que eu vim aqui, acho que foi ano passado. Faz 2 anos já. Rapaz, passou rápido, hein? A gente está ficando velho. E eu fui lá na igreja onde ele congrega, no congresso lá, ele me deu um presente. Ele me deu um devocional, mas minha esposa pegou de mim e não deixa mais nem eu abrir. Quando eu acordo de manhã, ela já está com aquele livro na mão. Todo dia. E quando eu vejo aquele livro, eu lembro do lado. Deus abençoe, meu amigo. Prazer, viu? Vamos ler a palavra de Deus, versículo de número 11. Antes de ler, onde estão os pais que estão felizes aqui pelos seus filhos? Meu Deus, irmão, que isso? Deus. Seus filhos estão aqui? Então vai uma glória a Deus aí, glória a Deus. É isso. Continue abençoando os adolescentes, né? Versículo 11: Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Vamos ler mais um versículo? Um versículo conhecido também que fala sobre o retorno de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 11. Um versículo bem conhecido da igreja. Atos capítulo 1, versículo 11. Vou esperar todos encontrarem. Amém? Diz assim: os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Amém? Podem se assentar. Meus irmãos, nós lemos 2 versículos da palavra de Deus que falam sobre o retorno, sobre a vinda de Jesus. Eu gostaria de me ater a esses 2 versículos e chamar a sua atenção e reforçar que a vinda de Jesus não é uma utopia, não é uma mentira, não é um engodo, uma história da carochinha. Muito pelo contrário. Tão certo como o ar que eu respiro, um dia Jesus voltará para buscar a sua igreja. Você crê nisso? Diga amém. E nós lermos 2 textos, eu gostaria de começar falando do segundo, que está inserido no livro de Atos dos Apóstolos. Livro esse que foi escrito pelo evangelista Lucas no ano 70 depois de Cristo. Lucas se destaca, pois ele era discípulo do apóstolo Paulo e acompanhou Paulo em muitas das suas viagens. Lucas escreve pelo menos 2 obras do Novo Testamento. Ele escreve o Evangelho que leva o seu nome e o livro de Atos dos Apóstolos. Há quem diga que o livro de Atos dos Apóstolos é a segunda parte da obra, cuja primeira é o Evangelho de Lucas. Lucas inicia o seu Evangelho falando acerca do ministério de Jesus terreno e continua no livro de Atos dos Apóstolos falando da ação do Espírito Santo na vida da igreja. Há quem diga que o livro de Atos dos Apóstolos
também é um livro de cumprimento de promessas. Isso porque Jesus fez promessas aos seus discípulos durante os seus evangelhos, e essas promessas se cumpriram no livro de Atos dos Apóstolos. Jesus prometeu aos seus discípulos que eles iriam curar, e no livro de Atos dos Apóstolos eles aparecem curando. Jesus prometeu aos seus discípulos que eles iriam libertar os cativos, e no livro de Atos dos Apóstolos eles aparecem libertando os cativos. Ou seja, Jesus prometeu durante os seus evangelhos e cumpriu no livro de Atos dos Apóstolos. Há quem diga que o livro de Atos dos Apóstolos é uma dobradiça do Novo Testamento. Isso porque ele fecha os evangelhos e ele abre as epístolas. E no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1, Lucas vai revelar o seu destinatário. Ele faz menção do nome de Teófilo. Assim como ele escreveu o seu evangelho para Teófilo, ele também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos para Teófilo. Mas quem era este homem? Há quem diga que era um romano, que havia se convertido ao evangelho, um homem de posses, muito rico, que tinha facilidade de fazer cópias dos escritos que Lucas enviava para ele. Então Lucas escrevia, enviava para ele, ele fazia cópias e distribuía para que vidas fossem alcançadas e restauradas pelo poder do evangelho. E no versículo de número 3, Lucas registra a nós dizendo que após ter ressuscitado, Jesus apareceu aos seus discípulos, dando provas irrefutáveis acerca da sua ressurreição. E Jesus ficou com os seus discípulos durante 40 dias, dando-lhes lições acerca do reino de Deus. Pense comigo, os discípulos viram Jesus sendo preso, os discípulos viram Jesus sendo açoitado, os discípulos viram Jesus sendo crucificado, os discípulos viram Jesus sendo colocado em um túmulo. A notícia da morte de Jesus se espalhou, mas Jesus aparece aos seus discípulos, dando provas irrefutáveis acerca da sua ressurreição. Jesus aparece diante deles vivo. Após ter morrido, Jesus ressuscita e aparece a eles, dando provas irrefutáveis acerca da sua ressurreição. Isso aquece o meu coração, porque o Cristo que nós servimos não está morto. Glória a Deus. O Cristo que nós servimos não está pregado em uma cruz. O Cristo que nós servimos não está dentro de um túmulo. Pelo contrário, Ele ressuscitou. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Jesus venceu a morte. Na verdade, Jesus matou a morte no alto da cruz do Calvário, e com a sua ressurreição, Jesus trouxe a imortalidade para todos aqueles que creem no seu nome. Um dia alguém disse para mim: nessa vida tem jeito para tudo, só não tem para a morte. Eu disse: você está enganado. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus está vivo. E João, na ilha de Patmos, antes de escrever as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia, tem um encontro com Jesus. E agora ele já não está mais desfigurado, agora ele já não está mais pregado no madeiro, agora ele já não está mais com o seu corpo dilacerado. Pelo contrário, João olha para ele com o corpo glorificado. E quando João olha para ele, descreve a visão que tem. João vê Jesus glorificado, com o cabelo branco, com uma branca lã, com o rosto que brilhava como a luz do sol ao meio-dia. Os seus olhos eram como chama de fogo, da sua boca saiu uma espada aguda de 2 gumes, a sua veste era de linho, ele tinha um cinturão de ouro no seu peito. João vê e percebe que ele tinha pés como latão reluzente, e quando ele tem aquela visão, ele cai como morto.
sobre ele e diz: João, não tema, sou eu estive morto, mas estou vivo para sempre. Jesus ressuscitou. E quando Jesus aparece aos seus discípulos, dando provas irrefutáveis acerca da sua ressurreição, Jesus fica com eles durante 40 dias. Jesus poderia ter falado de muitas coisas. Jesus poderia ter falado de muitos assuntos. Mas Jesus gasta 40 dias dando lições acerca do reino de Deus. Porque Jesus começou o seu ministério pregando sobre o reino. E ele está terminando o seu ministério falando do reino. Mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus sobre os homens. Se a sua vida, se o seu coração, se o seu proceder é um proceder que se submete à autoridade da palavra de Deus, então você faz parte do reino de Deus. Glória a Deus. Se a palavra de Deus controla as suas escolhas e as suas decisões, aleluia, e o seu caminho, então você faz parte do reino de Deus. Uma coisa é certa: para o reino de Deus se manifestar na minha vida, eu tenho que estar cheio da palavra. O reino de Deus se manifesta na minha vida quando o meu coração está cheio da palavra. Irmão, nós estamos vivendo um tempo difícil, onde aqueles que dizem que são crentes já não lêem mais a Bíblia. Tem gente que passa dias sem pegar a Bíblia para ler. Mas quando eu encho o meu coração da palavra de Deus, o reino de Deus começa a se manifestar na minha vida. E eu já não vou agir mais pelas minhas emoções. Eu não vou agir mais segundo os meus desejos carnais. Eu vou agir segundo a palavra de Deus, porque o reino de Deus está em mim e eu sou submisso à palavra dele. Eu aprendo algo: que o reino de Deus não é lugar de pessoas insubmissas. Pessoas insubmissas não podem fazer parte do reino de Deus. Só faz parte do reino de Deus aqueles que se submetem à palavra de Deus. E muitas pessoas são insubmissas. Já percebeu que tem gente que não se submete à autoridade? Esses dias a gente foi fazer uma visita na casa de uma irmã que estava passando uma aprovação. A gente cuida do trabalho de missões. A irmã pediu um culto no lar, a gente foi lá. Quando chegou lá, a irmã tinha acabado de perder o marido. Eu fico imaginando a dor que deve ser. Passou 40 anos com a pessoa e o marido faleceu. E quando cheguei na casa daquela irmã, ela, idosa, olhou e disse: "O meu filho me xingou disso", cada palavrão que você não faz ideia. Insubmisso. Irmão, eu tenho 30 anos hoje. Mas se a minha mãe levantar a voz para mim, eu baixo a cabeça na hora. Digo a ela: "Fala que o teu cérebro ouve". Por quê? Porque se eu não consigo me submeter às autoridades que eu posso ver, dificilmente vou poder ou conseguir me submeter a Deus que eu não consigo ver. Muitas pessoas são insubmissas. Então eu tenho um conselho para você que me ouve. Talvez você não é assim, mas já serve de conselho para você. Se a sua mãe ou seu pai levantar a voz para você, aí você abaixa a sua. Se eles falarem o A para você, não fale o B. Se cale. Porque a Bíblia diz que aquele que não honra pai e mãe não terá os seus
dias prolongados sobre a terra. A Bíblia que diz: quer ter vida curta? Não respeite o pai e a mãe. Você entende isso, irmão? Quando eu me submeto à autoridade da palavra de Deus, o reino de Deus se manifesta na minha vida. Mas olha o que Jesus vai dizer aos seus discípulos. Jesus vai passar 40 dias dando lição acerca do reino de Deus, e ele vai dizer: fiquem em Jerusalém. Por quê? Porque em Jerusalém Jesus foi morto, Jesus foi calado, e agora Jesus seria anunciado. Em Jerusalém Jesus foi humilhado, e agora ele seria exaltado. Então a ordem é essa: fiquem em Jerusalém. Jesus aponta para Jerusalém, poderia ter mandado os discípulos para outros lugares, mas diz a eles: fiquem em, permaneça. Mas por que ficar em Jerusalém? Aí Jesus vai dizer: porque na verdade João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus. Não muito depois desses dias, querido, eu estava vindo para cá no carro orando, e o Espírito de Deus falou comigo, e ele me disse: eu ainda batizo com o Espírito Santo. Eu ainda posso batizar. Querido, Jesus continua batizando. Ele é o maior batizador com o Espírito Santo. Ele é o maior interessado em batizar com o Espírito Santo. Eu vou além: ele pode batizar um adolescente, ele pode batizar um adulto, ele pode batizar um idoso. Jesus continua batizando com o Espírito Santo. E se você abrir o seu coração, ele pode batizar você essa noite. Eu me lembro quando eu aceitei a Jesus. Quando aceitei a Jesus, passei a ir a uma igreja perto da minha casa. Não conhecia nada de Deus, nada de Bíblia, mas os irmãos vinham até mim e diziam: você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Você precisa clamar pelo batismo com o Espírito Santo. E aquilo foi enchendo o meu coração. Eu vi os irmãos dando glória, evangelizando. Eu vi os irmãos com aquele fervor, aquela vontade de orar. E eu entendi: isso só pode ser fruto do Espírito. Eu almejo ser batizado com o Espírito Santo, mas há um porém. Eu morava em uma casa pequena, ninguém na minha casa era crente, eu era o único convertido, o único que tinha aceitado a Jesus. Então chegava à noite, depois do trabalho, da escola, eu não sentia aquele anseio por orar, e não tinha como orar no quarto, porque lá tinha alguém, não tinha como orar na sala, porque a televisão estava ligada. Aí eu ia para o banheiro, dobrava o meu joelho na beirada da pia e dizia: Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Eu quero receber esse poder, eu quero receber essa virtude, eu quero receber essa graça. Eu orei. Quando chegou em um culto de jovens, em um sábado à noite, eu estava ali com a minha mão levantada, e o irmão, um jovem, veio marchando na minha direção, colocou a mão no meu peito e disse: você pediu, então receba, seja batizado com o Espírito Santo. E depois daquele dia, eu senti algo na minha vida inexplicável, sobrenatural, divino, glorioso, algo que não pode ser explicado com palavras comuns, só pode ser o Espírito de Deus agindo dentro de mim. E eu tenho uma palavra para você que crê: ele pode te batizar se você abrir o seu coração. Há desejo no seu coração de ser batizado com o Espírito Santo? Você tem desejo, anseio de ser batizado com o Espírito Santo? Porque Jesus diz aqui:
vocês serão batizados não muito depois desses dias. E Ele quer te batizar hoje. Aleluia. Você crê nisso? O Espírito de Deus quer te dar uma experiência com Ele que você nunca mais vai esquecer. Algo sobrenatural. Glória a Deus. Algo fora do natural. O Espírito Santo quer batizar você, liberar dons espirituais sobre a sua vida. Se há um coração aberto, há um espírito desejoso em batizar alguém essa noite. Talvez você tenha orado a Deus dizendo: Deus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Talvez você tenha orado a Deus dizendo: Deus, eu quero receber dons espirituais. E aí Ele me traz aqui essa noite com essa palavra para dizer para você: Ele é o maior interessado em batizar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus está dizendo aos discípulos: vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Mas olha a mente dos discípulos. E quando o Senhor restaurará Israel? Quando o Senhor tira o governo de Israel da mão do romano, devolve ao sumo sacerdote? Aí Jesus responde a eles: não compete a vós saber qual tempo e estação estabelecer a autoridade, mas receberão poder. Ao descer sobre vós a virtude do Espírito, e ser-me-ão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus está dando aos discípulos um cronograma missionário, dizendo a eles: vocês vão pregar. Os discípulos estavam focados em Jerusalém, Jesus aponta a Judeia. Os discípulos focados em Jerusalém, Jesus aponta a Samaria. Os discípulos focados em Jerusalém, Jesus aponta em Bom das Artes até os confins da terra. Aleluia. Glória a Deus. Mas antes de enviar os discípulos, olha o que Jesus diz: mas receberão o poder, a virtude do Espírito. Jesus não pode enviar ninguém vazio. É por isso que antes de enviar, Ele está dizendo: e recebereis a virtude do Espírito Santo. Antes de Jesus enviar alguém, meu Deus, aleluia, Jesus capacita esse alguém. E receberão a virtude do Espírito, e ser-me-eis as minhas testemunhas. É Jesus dizendo aos discípulos: eu vou dar poder a vocês. E o poder que eu vou dar a vocês vai capacitar vocês para serem as minhas testemunhas. O que é uma testemunha? No português, testemunha é aquela pessoa que vê um crime acontecer ou uma situação acontecer e vai para o tribunal testemunhar aquilo que viu. Mas aqui no grego, no original, testemunha é aquele que dá a sua vida por uma causa. Jesus está dizendo aos discípulos: o poder que eu vou dar a vocês vai capacitar vocês para darem a vida em prol da pregação do meu Evangelho. E quando eu leio o livro de Atos dos Apóstolos, é isso que eu encontro. Olha Estevão, cheio desse poder, sendo morto apedrejado. Olha Tiago, sendo morto a fio da espada, cheio desse poder. Irmãos cheios desse poder, nossos irmãos em Cristo, foram presos, lançados em arenas, comidos vivos por animais selvagens. O próprio João, que escreve o livro de Apocalipse que nós lemos, ele foi preso por não se prostrar diante de um imperador romano, e por isso foi colocado na ilha de Patmos, no exílio. Quem está cheio desse poder recebe a capacitação para dar a vida em prol da pregação do Evangelho. Essa semana, na quarta-feira, eu estava pregando em um culto lá em Santana de Parnaíba, e eu falei de algo que o Espírito Santo me instruiu.
Quando aquela mulher do fluxo de sangue estava lá no arraial, quem sabe, olha o que a Bíblia diz: ouvindo falar de Jesus. Querido, aqui eu entendo, é impossível estar cheio desse poder e não ser levado a pregar o Evangelho. É impossível estar cheio desse poder e não ser levado a anunciar a Cristo. Você já ouviu a história do João e do José? Uma história antiga. João e José trabalhavam na mesma empresa, 15 anos. João era crente, José não. 15 anos nós trabalhando um ao lado do outro. Chegou a sexta-feira, final de semana, os dois para casa. E o José, não crente, foi para um culto perto da casa dele. Quando chegou lá, alguém pregou para ele e ele aceitou a Jesus. Segunda-feira ele chegou na empresa cantando: foi na cruz, onde um dia eu vi. Entrou no setor e viu João. Pai, o João correu e deu um abraço nele. De João: ontem aconteceu algo comigo que mudou a minha vida. E o João olhou para ele e disse: o que foi? Nunca vi você assim. Fui a uma igreja perto da minha casa e aceitei a Jesus. E quando eu cheguei na empresa, hoje pela manhã que eu te vi, o meu primeiro pensamento foi: vou falar de Jesus para o João. Aí o João olhou para ele e disse: mas eu já sou crente. Aí o José olhou e disse: mas eu trabalho com você há 15 anos, você nunca falou de Jesus para mim. É impossível estar cheio desse poder e não ser levado a pregar o Evangelho. É impossível estar cheio desse poder e não entrar naquela sala de aula e não fazer a diferença. É verdade, meu Deus. Enquanto vivemos em um mundo onde as pessoas estão normalizando aquilo que é errado, aquilo que é pecado, aquilo que é contrário aos princípios da palavra de Deus, eu creio que existem adolescentes cheios do Espírito, cheios desse poder, que não se moldam ao ambiente que estão, oh glória, que não são moldados pelo local que estão fora do culto. Pelo contrário, são missionários que ninguém sabe o nome, que ninguém sabe o sobrenome, mas aonde entram levam o reino de Deus. Se você está cheio desse poder, será impossível você não pregar o Evangelho dentro daquela escola. Irmão, eu lembro quando eu nem era crente, e eu nunca me esqueci disso, mais de 15 anos, eu acho que estava na 8ª série, vê só. E tinha um irmão na minha sala. Pensa num crente doido. Ele era o único que ia com aquelas roupas sociais, sabe? Pensa, um menino de 8ª série. Social, aquele sapato bico fino, aquelas roupas, aquela camiseta social, manga curta. Eu olhava que esse menino é doido. E eu lembro que às vezes não tinha lição, ele abria a Bíblia e ficava lá lendo. Abria a Bíblia e ficava lendo. Aí um dia, aquela bagunça na sala, um grita daqui, outro grita de lá, ninguém entendia nada. Quando eu olhei para o fundo, ele estava chorando, com a Bíblia na mão. E eu olhei para alguém e perguntei: o que aconteceu com o fulano? Hugo, o nome dele, ele virou meu amigo. Eu disse: o que aconteceu com aquele irmão? Ele disse: alguém pegou a Bíblia dele e jogou tinta de caneta. Eita, bom. Ele está desesperado. Eu disse: quem foi? Foi o fulano. Rodrigo, o nome do fulano, também não tenho contato. Eu olhei para aquele jovem e falei: não, aquilo ali não é normal. Chorando por causa de um livro. E sabe o que aconteceu? O Hugo é crente até hoje. E o Rodrigo
Rodrigo que manchou a Bíblia do Hugo é pastor de igreja hoje. Aleluia. Só Jesus faz isso. Glória a Deus. É impossível estar cheio desse poder e não ser levado a pregar o Evangelho. Eu acho interessante o que Jesus ele fala para a igreja de Filadélfia. Jesus vai dizer: o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha. Eu sei das tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta. E alguém olha a porta, deve ser uma porta de emprego, vou prosperar. A porta que Jesus está colocando diante da igreja de Filadélfia é uma porta de oportunidade para a pregação do Evangelho. E eu entendo, irmãos, eu entendo que nós estamos vivendo um tempo de muita facilidade para pregar o Evangelho. Quando você lê sobre John Wesley, evangelistas antigos, Spurgeon, pregavam para 30 mil pessoas sem microfone, já pensou isso? E todo mundo ouvia, é o Espírito Santo que faz isso. Eles não tinham rede social, não tinham meios de se locomover rapidamente, mas ganharam milhares de almas para Jesus. E hoje, nesse tempo, para nós jovens, adolescentes, todos nós que estamos aqui, Jesus está colocando diante de nós uma porta. Meu Deus! Uma porta de oportunidade para pregar o Evangelho. Nós podemos pregar o Evangelho hoje, dentro dos lares, nos cultos, dentro das casas. Nós podemos pregar o Evangelho hoje, dentro das nossas escolas, das nossas faculdades. Nós podemos pregar o Evangelho hoje até mesmo com encontro de casais. Existem igrejas que fazem encontro de casais, metade dos casais são não crentes, para evangelizar. Nós temos uma porta de oportunidade que Deus nos deu, a internet. A internet é um dos melhores e maiores meios para se pregar o Evangelho. Deus colocou diante de nós uma porta de oportunidade para pregar o Evangelho. Glória a Deus! Então você não pode ser omisso. Você não pode virar as costas para essa oportunidade. Neste momento, pessoas estão sendo destruídas, pessoas estão sendo consumidas, pessoas estão sendo trancafiadas por vícios e por demônios e pelo pecado. Mas diante de nós, Deus colocou uma porta aberta. E em nome de Jesus, você será um missionário dentro da tua casa. Não, eu vou te dizer de novo, porque você não deu glória a Deus. Eu vou dizer que você devia estar feliz, que Deus quer te usar. Você será um missionário dentro da tua casa. Você será uma missionária dentro daquela sala de aula. Você será diferente naquele bairro. Vidas serão alcançadas através do teu testemunho. Pessoas serão restauradas através daquilo que Deus fará na sua vida. E eu quero profetizar para aqueles que vieram dar glória. Neste culto, Deus levantará pregadores, Deus levantará missionárias, Deus levantará cantores, Deus levantará adoradores. O Espírito de Deus está aqui e Ele está dizendo: eu quero levantar. Você pode levantar a mão comigo assim? Eu sei que você está com sono, cansado, mas pega a mão de alguém que está perto de você e diga: Deus quer te usar. Deus quer te usar. Que Deus me confrontou e eu termino. Ele perguntou para mim:
pessoas você discipulou? Quantas pessoas você cuidou? Às vezes a gente passa por pessoas todos os dias que estão com a vida destruída, e a gente tem a mensagem de restauração, de salvação, e a gente se cala. A gente vira, não é problema meu, eu não tenho nada a ver com isso, cada um é com a sua vida. Jesus está dizendo aos discípulos: vou dar poder a vocês. E quando Jesus termina de pregar, olha o que a Bíblia diz. Eu quero que você imagine comigo isso. Não é ficção, não é filme, não é desenho. Olha Jesus voando, flutuando, subindo. Eu quero que você imagine isso comigo. E os discípulos olhando. E Jesus vai desaparecendo, 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 e some. Glória a Deus. Desaparece em meio às nuvens. Pense comigo como ficaram os discípulos. Quem sabe desesperados, quem sabe angustiados, entristecidos. Jesus passou 3 anos conosco e agora se foi. Não está mais entre nós. Glória. Aleluia. Mas enquanto eles estão olhando para o céu, surgem 2 varões vestidos de branco. Vão até os discípulos e dizem a eles: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus que viste subir, da mesma forma descerá. Eu vou dizer de novo, porque essa palavra é forte, meu coração queima quando eu leio essa palavra. Este Jesus que viste subir, da mesma forma descerá. Queridos, essa é a minha maior esperança. Eu acredito na promessa de Jesus, e Ele disse: eu vou para o Pai preparar lugar, mas eu voltarei outra vez e vos buscarei, para que aonde eu estiver, estejais vós também. E o apóstolo Paulo corrobora dizendo: o Senhor dará ordem, ouvirá-se a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus dos céus. Então os mortos ressuscitarão primeiro, e nós os vivos seremos arrebatados, e nas nuvens encontraremos com o Senhor, aonde passaremos a eternidade. Querido, eu quero reforçar o que eu disse no início: a volta de Jesus não é uma utopia, a volta de Jesus não é uma mentira, a volta de Jesus não é história da carochinha. Um dia eu estava pregando para uma senhora já de uns 50 anos de idade, e eu disse para ela: se converta, Jesus vai voltar. Ela disse: desde quando eu nasci, as pessoas ficam me dizendo que Jesus vai voltar, e Ele nunca volta, Ele nunca vem, Ele nunca retorna. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, eu não sei se de manhã, eu não sei se à tarde, eu não sei se à noite, eu não sei se de madrugada. A única certeza que eu tenho é: Jesus voltará para buscar a sua igreja. Jesus vem. Eu disse que eu ia terminar. A pergunta é: Jesus vem, você vai? Eu vou perguntar de novo: Jesus vem e você vai? Faz o seguinte, olha para alguém que está perto de você e diga para ele: Jesus vem e você vai? Jesus vem, você vai? Porque tem gente que diz que crê que Jesus vai voltar, mas vive como se Ele nunca fosse voltar. Tem gente que levanta a mão dizendo: eu creio que Jesus vem, mas vive uma vida como se Ele nunca fosse voltar. Entenda uma coisa:
O crente não está se preparando, está preparado. Vou dizer de novo. O crente não está se preparando, está preparado. Vou dizer de novo. O crente não está se preparando, ele está preparado. E aqui eu afirmo: quão bom é viver com Jesus. Por quê? Porque aqueles que não estão em Cristo, sinto dizer, quando morrerem, terão uma passagem só de ida para o inferno. Porque a Bíblia diz que após a morte segue-se. Acabou. Mas para você na glória, quem está em Cristo, quando Jesus vier, vai ganhar uma passagem só de ida para a eternidade. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Esses dias na semana passada, eu fui pregar em um culto lá em Diadema. E eu estava no culto, a irmã levantou a mão. Quero contar um testemunho, contou. E ela disse: irmão, eu estou fazendo a minha casa, construindo a minha casa. E eu estou olhando para Jesus não voltar enquanto eu não terminar. Eu não sabia se eu ia embora. Vou pregar, vai. Queridos, quando Jesus vier, isso aí tudo vai ficar. Você não vai levar nada. É por isso que Jesus ensina a buscar em primeiro o reino e a sua, para que as demais coisas sejam. Primeiro vem o reino, primeiro vem Jesus, depois as demais coisas. É por isso que Paulo diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Querido, a casa vai ficar, o carro vai ficar, as roupas que você passa, que você lava, isso tudo vai ficar, todas as coisas materiais vão ficar. Mas eu tenho uma notícia para alegrar a tua alma: nada do que você viveu aqui vai se comparar com aquilo que você viverá na glória com Jesus. Então valerá a pena, eu vou dizer de novo, valerá a pena você gastar a tua vida na obra de Deus. Vai valer a pena você dedicar a sua juventude para pregar o Evangelho. Vai valer a pena você dedicar a tua vida para ganhar almas para Jesus. Vai valer a pena você dedicar a sua vida para viver em obediência à palavra de Deus. Vai valer a pena você se esvaziar de você mesmo para se encher de Deus. Vai valer a pena toda renúncia. Vai valer a pena todo não que você dá para as coisas desse mundo. Vai valer a pena todo não que você dá para as obras da carne, para o pecado. Vai valer a pena tudo aquilo que você renuncia por amor ao Evangelho. Vai valer a pena você se desgastar na obra de Deus. Por quê? Porque naquele grande dia, essa cruz que você carrega será trocada por uma coroa. Vai valer a pena. Querido, eu entrego ao pastor dizendo: eu não sei quando Jesus vem, mas a certeza que eu tenho é que Ele vem. Eu não sei quando Ele vem, mas a certeza que eu tenho é que Ele vem. Agora há um propósito. Enquanto Ele não vem, eu vou dando glória ao nome dele. Enquanto Ele não vem, eu vou para o culto mesmo. Glória a Deus. Pode me chamar de quadrado, pode chamar de maluco, mas eu não vou deixar de adorar. Enquanto Ele não vem, eu vou me enchendo da palavra. Enquanto Ele não vem, eu vou orando.
Enquanto Ele não vem, eu vou jejuando. Enquanto Ele não vem, eu vou me consagrando. Enquanto Ele não vem, eu vou gastando a minha vida. Enquanto Ele não vem, eu vou me enchendo do Espírito. Enquanto Ele não vem, eu vou buscando a Ele, para que a minha lamparina continue acesa. Enquanto Ele não vem, eu quero ser cheio do Espírito. E se você abrir o teu coração, o Espírito de Deus quer te renovar essa noite. Eu estava vindo para cá orando e eu dizia: Deus, há quanto tempo eu não choro? Há quanto tempo eu não derramo lágrimas? A correria dessa vida está me consumindo. É tanta coisa para resolver que parece que eu estou sendo engolido. E eu disse a Deus: eu quero voltar a chorar. Eu quero voltar a chorar quando eu estiver no carro orando sozinho. Eu quero voltar a chorar, a derramar as minhas lágrimas de gratidão quando eu estiver acordando pela manhã indo trabalhar. Eu quero ter um coração aquebrantado. Aleluia. Aleluia, Jesus. E eu não sei como está a sua vida hoje, Santo é o teu nome, meu Senhor. mas eu preguei a palavra. A minha missão é repetir o que está escrito. E eu quero orar por alguém que está nesse culto, Espírito Santo de Deus, que veio aqui, ouviu essa palavra e sabe que precisa ser restaurado. O Espírito de Deus te chama para o recomeço. Enquanto Ele não vem, dá tempo de se render. Deus, retira o pecado. Enquanto Ele não vem, Louvado seja dá tempo de se render aos pés dele. E em 5 minutos eu termino e quero orar por alguém que está nesse culto, que sabe que precisa ser restaurado, que sabe que precisa ser restaurado. Eu quero orar por você agora. Você que quer mais de Deus, que não quer mais as margens, mas quer as águas profundas. Quero orar com você. Glória a Jesus. Porque o Espírito de Deus te chama. Maravilhoso Deus. E Ele está pronto a restaurar você. Tem um louvor que diz assim: com gemidos e palavras. Se você estiver me ouvindo, eu queria orar com você agora. Se você tiver fé para isso, quero orar com você. Você que precisa de uma restauração, um renovo. Vou além. Você que precisa voltar para Jesus hoje. Há uma oportunidade. Eu quero orar com você. Você que quer ser cheio desse Espírito, eu quero orar com você. Gabriel, eu vim aqui, só Deus sabe como eu estou. Vamos orar por você agora.
fazer essa oração e orar pelos adolescentes, para que eles permaneçam firmes. Oh, Espírito de Deus. Muitas tribulações vêm no caminho, Glória a Jesus. mas maior é o que está conosco do que o que está. E nós vamos orar agora neste momento. Pastor. Senhor, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Nós vamos orar neste momento. Eu quero pedir à igreja que ore, os adolescentes fechem os olhos, a liderança, os pastores que sentiram o coração, desça lá para impor as mãos sobre os nossos adolescentes. O Senhor falou que quer renovar nesta noite, Ele é poderoso, Ele é fiel, aleluia. Ele quer batizar com o Espírito Santo, mas você também tem que desejar, tem que querer ser batizado no Espírito Santo. Vamos fazer esta última oração, pedir aos irmãos que desçam, ore com as mãos levantadas em direção a este grupo de adolescentes. Querido e eterno Deus, Pai bendito, a Tua palavra foi pregada nesta noite, Senhor, ó Deus, aleluia. Pai, o Senhor falou pela Tua palavra que o Senhor quer renovar, o Senhor quer batizar, aleluia, no Espírito Santo, mas eu também sei, aleluia, que para que isto aconteça, aleluia, preciso haver coração aberto, quebrantado, voltado para o Senhor, ó Deus, aleluia, Pai. Aí estão estes adolescentes, Senhor, que estão inclinados, que estão voltados, que estão desejosos, Senhor, aleluia, de receber a Tua glória, o Teu poder, a Tua unção, a Tua Shekinah, Senhor, ó Deus. Agora nós oramos, Senhor, de mãos estendidas em direção a esta igreja, em direção a este departamento, em direção a estes adolescentes, Senhor, crendo que o Senhor é poderoso para encher-nos da Tua glória, para encher-nos do Teu poder, para encher-nos da Tua unção, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Vai derramando agora da Tua glória, vai derramando agora da Tua unção, do Teu poder, da Tua Shekinah, Senhor, aleluia.